Caros amigos, bom dia. Uh, Nosso objetivo, a partir deste primeiro vídeo, é fazer um trabalho, um diálogo direto, sem uso que normalmente nós fazemos de textos, de ficar escrevendo páginas e páginas, mas uma coisa mais informal, mais direta, onde a coleção Geografia das Redes estaria então como ponto de partida, como referência. A ideia é discutir educação, discutir escola, discutir ensino da geografia, fundamentalmente. A gente entender então essa diferencialidade que existe no Brasil, essa diferencialidade que existe entre ensinar fora desse eixo, desse grande eixo de urbano, industrial, que é o triângulo entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e que vai, digamos assim, se espalhando até Porto Alegre, até Salvador, e, bom, em suma, reconfigurando a territorialidade brasileira já há muitos anos. Nesse sentido, então, a ideia de um livro didático que possa ser usado tanto em Macapá, ou Boa Vista, ou Porto Alegre, ou bom, Campo Grande, ou qualquer outras pequenas cidades e médias cidades que se espalham por esse país afora, envolve, na verdade, um debate. Isso não existe nenhuma ferramenta e nenhuma norma culta que possa dar conta da diferencialidade cultural brasileira. E essa questão, portanto, envolve que a gente se exponha, que a gente, vamos dizer assim, crie mecanismos de diálogo, que a gente discuta o material, que a gente revise o material, que a gente crie novos mecanismos nessa relação ensino-aprendizagem. E mais do que isso, mais do que conteúdos, mais do que bons exercícios, mais do que aulas, digamos, mais ou menos interessantes, o que é fundamental é que a gente consiga construir essa interligação entre os conteúdos, as leituras geográficas que se pode fazer sobre esses conteúdos, sobre, digamos assim, sobre os fenômenos, sobre aquilo que nós estudamos e sobre aquilo que nós queremos ensinar e que temos como ferramenta para ensinar, mas a ideia é identificar dentro desses conteúdos, identificar dentro dessas relações o que, afinal de contas, nós estamos ensinando para os nossos alunos. Que tipo de raciocínio nós estamos desenvolvendo, o que é que nós queremos que eles aprendam de fato. Porque sabemos nós que principalmente quando nós pensamos em termos de geografia, que, bom, em suma, é absolutamente comum, que daqui a 3 anos esses livros que nós estamos usando já estarão defasados. E defasados por quê? Porque as fronteiras dos países vão mudar, porque neste momento de crise mundial as guerras estão se multiplicando, as questões do Oriente Médio vão provocar mudanças radicais, os problemas com a Rússia, os problemas internos da Rússia e essa relação com a Ucrânia vai provocar problemas radicais, mais as questões que envolvem a África, que envolvem o chifre da África principalmente. Então, digamos, não existe do ponto de vista da geografia uma maneira de garantir que os conteúdos permaneçam os mesmos e que a única coisa que a gente faça é melhorar as relações pedagógicas. Na verdade, essas relações pedagógicas, esse processo de ensino-aprendizagem que ocorre na escola, está diretamente relacionado e deve estar diretamente relacionado à própria dinâmica de transformação do mundo, de reidentificação dos lugares, os lugares que são importantes num dado momento e que deixam de ser no outro, os lugares que simplesmente são desconhecidos e que chegam num determinado momento eles se tornam absolutamente importantes. De alguma maneira, nós podemos dizer que, em termos de nós aqui os brasileiros, temos uma dificuldade muito grande em reconhecer os nossos vizinhos latino-americanos, quem são, como vivem, que relações possuem com o mundo, e menos ainda, parece mais distante ainda da nossa realidade, da realidade dos nossos alunos, o que acontece com a África, porque a grande maioria dos brasileiros, a África é um país só, né? Bom, em suma. E a América Latina praticamente não existe, né? Então, a grande questão para nós é que nós precisamos ter esses referenciais, buscar esses referenciais, identificar, afinal de contas, o que é que
bom, em suma, como é o mundo. Mas não queremos saber como é o mundo simplesmente para construir um mapa parecido com o mundo. Nós queremos saber como é o mundo para ajudar os nossos alunos a se tornarem adultos, para se tornarem pessoas capazes de dominar, digamos assim, as relações lógicas, as relações que estão estreitamente ligadas às linguagens que sistematizam o mundo contemporâneo. Então, o ensino da geografia deve ser também um mecanismo de desenvolvimento do domínio sobre a língua portuguesa, sobre os códigos da matemática, da geometria, e, portanto, nós temos de fazer usos de texto, temos que fazer usos da leitura, temos de fazer uso da cartografia. Então, tudo isso faz parte de um grande movimento, de uma grande reflexão que só pode ser entendida quando nós entramos na sala de aula com mais do que o conteúdo. Nós entramos na sala de aula com um determinado objetivo. E tenhamos claro que objetivos são esses. Não estou falando aqui nem fazendo grandes reflexões para ficar discutindo habilidades, competências, coisas desse gênero, porque me parece uma discussão sempre muito vazia de significado, parece muito mais uma relação técnica que acabaram construindo para identificar o significado dos conteúdos. Na verdade, a grande questão está diretamente relacionado a superar a discussão sem esvaziá-la, superar a discussão que permanece no plano, num plano relativamente baixo, que é o plano pedagógico. Nós precisamos ter o conteúdo das disciplinas, a relação com a escola, o processo pedagógico em nome do desenvolvimento da capacidade de produzir conhecimento. Produzir conhecimento no sentido do mais banal cotidiano. Isto é, quando pensamos em geografia, ter um adulto, ou disponibilizar para o adulto o exercício de ter um conjunto de referências para que ele saiba, na sua relação com o mundo, em que lugar ele está. Em que lugar ele está na hierarquia dos lugares com o qual ele se relaciona, em que lugar ele está e o que se espera dele e o que ele é capaz, de alguma maneira, de dispor ao mundo, como pessoa, bom, em suma, como profissional, como pai, como estudante, como professor, como técnico, bom, em suma, não importa isso. O que importa é que esse sentido de localização ele se expresse para além dessas relações tipicamente geométricas que nós costumamos identificar na geografia. O que importa é que cheguemos a um determinado momento e que as pessoas possam identificar de fato que o relevo das suas cidades são construídos para além dos morros, para além das variações das áreas de sedimentação e, bom, em suma, daquilo que é construído pela rede hidrográfica originária, que o relevo das suas cidades também é construído por prédios, por casas, que a hidrografia das suas cidades também é construída por poços artesianos, por encanamentos, por redes de encanamentos que possam vir de grandes empresas e passar por grandes crises, como nesse momento estamos passando aqui em São Paulo com relação ao que ocorreu nesta relação entre a seca do verão passado e as perdas técnicas que envolvem o funcionamento da nossa companhia de saneamento básico, que é a Sabesp. Então, tudo isso é uma discussão, tudo isso faz parte dos exercícios, tudo isso faz parte da escola. Claro, não estou colocando aqui que a escola deva se transformar numa espécie de palanque. A ideia não é essa. A ideia é que os conteúdos do cotidiano devem também estar a serviço do desenvolvimento dessa capacidade cognitiva e que o livro didático deve dispor de exercícios que tenham o caráter pessoal, de reflexão pessoal sobre o significado da localização. Então, esse é o sentido desses vídeos, esse é o primeiro. Gostaria de colocar essa ideia para todos vocês e tentar entender o que vocês acham disso, para que vocês possam, de alguma maneira, me dar uma resposta, me ajudar, né, nesse diálogo e nessa disponibilidade. Até o próximo. Obrigado.